Olá, eu sou Marcelo Jeremias e você está no Psicanalizando. O programa de hoje é extremamente voltado sobre a parte esportiva, o futebol, essa paixão nacional, essa paixão mundial que mexe com a cabeça de europeu, latino-americano, norte-americano e até os árabes agora, e que gira cifras milionárias. O futebol, depois da vinheta. Eu não tenho dúvida que o futebol é o esporte de todas as massas, de todas as culturas. É o esporte que mexe com o imaginário das pessoas. O futebol é sensacional e gera cifras milionárias, bilionárias. É só a gente olhar aí para o Cristiano Ronaldo, que foi a última contratação dos árabes, Neymar, o Messi nos Estados Unidos e aí por aí vai. O futebol nos últimos dias mostrou, e o nacional, o nosso futebol brasileiro, mostrou numa campanha publicitária um tema um tanto quanto polêmico. Para ser mais exato, o Clube Atlético Paranaense entrou numa seara um tanto demoníaca. Eu vou soltar o vídeo e nós vamos discutir após isso. Nada mais humano que atribuir uma conquista a um fator oculto, obra do acaso, alinhamento dos astros, golpe de sorte, forças sobrenaturais. Em nossa história, não é diferente. Muitos insistem em dizer que temos um pacto. Chegou a hora de assumir. Sim, nós temos. Uma força que não precisa ser vista para ser sentida, que muitos dão o sangue para manter viva, que nos levou a conquistar o inimaginável, que só existe porque oferecemos nossa vida a ela e que nos protegerá nos momentos mais difíceis. Entregue sua alma, porque a força que nos trouxe até aqui é a mesma que nos manterá. Desliga o modo arena. Liga o modo caldeirão. Como você pode ver, o Atlético Paranaense ele foi um tanto quanto, talvez infeliz na temática envolvendo o pacto. A campanha publicitária, o pacto, ela é uma convocação para os torcedores do Atlético Paranaense que se encontra no Campeonato Brasileiro nas últimas colocações, sendo que os 4 últimos são rebaixados para a segunda divisão, e provocando a massa, provocando a sua torcida para comparecer, para assumir esse compromisso com o time, para estar defendendo o time, custe o que custar dentro de campo. E aí ele entra com a temática O Pacto. O Pacto é um filme publicitário envolvendo o demônio. É claramente isso, eu não estou inventando, vocês assistiram esse vídeo agora há pouco e devem estar chocados, né, quem ainda não assistiu, porque ele é impactante de fato. Eu quando vi a primeira vez, não sou um torcedor do Atlético Paranaense, fiquei assim um tanto impactado, né, sobre o tema. E ali ele envolve figuras satânicas, né? Você tem o pentagrama, você tem a mão sangrando do demônio, uma mão vermelha sangrando do demônio, apertando a mão de alguém com um terno ali, um dirigente. Você tem o Atlético Paranaense ali no vídeo publicitário falando que sempre fez isso, nos momentos difíceis sempre fez isso. E aí você conversando sobre o psicológico, sobre a cabeça de quem está assistindo, o torcedor que está assistindo, leva uma reflexão o seguinte: toda vez que nós nos apertamos, a gente recorre ao demônio? É isso. Porque não é uma invenção, não é uma invenção. Se você olhar o vídeo ali, o filme, ele fala sobre isso. Ele fala que toda vez que eles se encontram num determinado momento difícil, é isso que foi feito lá no passado. É o vídeo que está falando sobre isso. Então a gente
ali o que eu posso falar? Vamos falar na figura religiosa, mitológica do demônio, né? Que todos conhecem, que é o ser, todos, né? Todos nós dividimos assim o comportamento entre o bem e o mal, Deus e o diabo, isso independente da religião, do seu credo, né, religioso. Você sabe que existe o bem e o mal. E se nós olharmos para a figura do cristianismo, a figura do bem, né, é Deus, Jesus e o Espírito Santo, e o do mal é o demônio, é o próprio diabo. E ali eles vão para o mal, eles mexem no psicológico, mexendo para o mal. Talvez seja uma apelação de mostrarmos assim, olha, nós estamos... Nós somos imbatíveis, nós somos perigosos, nós somos demoníacos, temam, porque nós vamos fazer o que for preciso para se manter na primeira divisão. Agora se põe no lugar do torcedor do Atlético Paranaense cristão. Foi um tiro no pé. Eu vejo que a peça publicitária nesse ponto foi um tiro no pé. Porque o cristão ele se sente extremamente incomodado com isso. A gente vem vindo que isso vem se abalando até para dentro da política. Agora, pensa no cristão vendo esse vídeo. Pensa naquele mais conservador, o católico, o evangélico. Como é que ele se sente vendo esse vídeo? Vejam os jogadores, a gente tem aí uma cultura do jogador de futebol quando entra em campo, fazer uma oração, sempre está falando de Deus, agradecer, elevar os seus olhos quando faz o gol, quando defende um gol, e aí você tem aí uma peça publicitária envolvendo o demônio, dizendo que o clube está envolvido com o demônio. Quem está falando não é o Marcelo Jeremias, quem está falando é a peça publicitária vinculada pelo próprio clube, o Clube Atlético Paranaense. Ele fala ali que eles sempre fizeram isso, nos momentos difíceis eles sempre fizeram isso. E eles de fato estão assumindo isso. Eles falam isso. Então, muito de se refletir, né? Essa peça é uma peça extremamente bem elaborada, bonita, né? Esteticamente, mexe com a gente. Um golpe de mestre, talvez se tivesse sido lançada há uns meses atrás, não agora, numa hora tão difícil, que está atrelando um momento tão difícil do time, né, do clube, com algo ruim, algo do mal. É uma peça aí criada aí por IA, né? Tudo leva a crer que é IA. E ela foi mexida, uma coisa ou outra ali, mas é uma peça impactante. O quão vale a pena a gente se envolver e trazer à tona um assunto tão polêmico para uma paixão nacional de diversos credos, né? Diversas religiões, diversas filosofias e algo tão específico. Ele nem se pegou a Deus, ele poderia se pegar a Deus, mas se pegou logo ao diabo. Eu vi um torcedor do Atlético Paranaense falando que o diabinho é um mascote deles, e ali, né, tem a alusão do estádio de futebol, né, do Caldeirão, aí até aí tudo bem, eu entendo, o Caldeirão, né? Mas a figura mítica do Caldeirão era onde eram feitos os pactos, né? Se você estudar um pouco de religião, aí você vai ver que o Caldeirão ela tem toda uma simbologia de bruxos, né? De magia negra. O pentagrama, novamente falando sobre o pentagrama, a mão com sangue. E o que é pior, ele convoca a torcida assumir esse pacto junto com eles, que nem eles vão fazer, eles já fizeram, porque eles falam, nós já fizemos. E aí ele convoca a torcida, que já tem um credo religioso ou não, a assumir esse pacto. E você vê no vídeo aí, né, como se fossem pessoas, né, almas, alguma coisa saindo do túnel, porra, tudo a ver com o estádio de futebol. Tem uma hora que tem uma caveira
pegando fogo, e aí você vê várias pessoas ao redor e você vê o estádio de futebol. Se você olhar em cima, tem os refletores. Você vê um estádio de futebol, né, envolvido com isso, toda a mítica do futebol envolvida com algo extremamente desnecessário. Como eu falei antes, o vídeo ele é muito bem feito e a ideia talvez tenha sido infeliz. Ela é infeliz porque ela mexeu no credo religioso de muitas pessoas e eu tenho certeza que nisso o Atlético Paranaense não foi feliz. Sem contar que eles assumiram aí uma responsabilidade muito grande de se manter na primeira divisão, né? Agora imagine os times adversários usando isso se houver uma queda. Nós somos os anjos, nós somos protegidos por Deus e sempre ganhamos, sempre vencemos no final. E aí o mal perde no final. Ou se não, a constatação que o pacto foi feito e foi se cumprido. E qual é o preço desse pacto, né? Qual é o preço do pecado? Diz aí a Bíblia, né, a religião, que é a morte. Eu não estou levantando nenhuma bandeira de credo religioso. Não é a minha intenção e não é a minha ideia aqui. Em vídeos passados fiz até algumas críticas ao evangélico, né? Como, não em geral, mas como alguns pastores se aproveitam, né, da cultura, né, religiosa cristã para se dar bem em cima disso. E talvez essa tenha sido uma campanha criada com o mesmo viés, só que indo para o lado negro da força. Meu nome é Marcelo Jeremias, eu levantei aí um assunto polêmico, é de se analisar, se discutir, comente, interaja com esse vídeo, se inscreva no canal quem ainda não conhece, que a gente pode voltar sim, pode voltar a discutir sobre esse assunto ou sobre os demais. Estamos abertos a isso. Meu muito obrigado. Obrigado.